Boa tarde, queridos amigos. Que alegria para o nosso coração estarmos juntos nesta hora, em nome de Jesus, junto dessa equipe de Eurípides Barçanufo, desse espírito que tem tutelado tantas existências na Terra, que tem nos incentivado a nos educar como espíritos. Então, eu quero envolver a todos que nos ouvem nesta hora com as nossas vibrações mais amorosas, que o nosso abraço alcance a todos e que nós tenhamos uma tarde de reflexões em cima dos temas que nós nos propusemos a falar. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e rogar a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos amparar neste momento, nos envolver com suas vibrações luminosas, visitar todos os nossos lares, levando aos nossos corações tudo aquilo que nos encontramos necessitados, que possamos experimentar a paz, as vibrações de amor que partem do coração de Jesus, a nos estimular o viver reto, a cruzar a porta estreita, a seguir no caminho luminoso do seu Evangelho, para que possamos instalar em nossos corações a boa nova. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, para que tenhamos uma tarde luminosa, com os pensamentos ligados a Jesus e a Deus, nosso Pai. Que estejamos todos juntos nos propósitos elevados de aprender a servir sempre. Que assim seja. Nós, nesse momento, que vamos iniciar a nossa fala, vamos continuar pedindo a Jesus que possa nos envolver com seus ensinamentos, para que as nossas palavras nessa tarde alcance o coração, antes do raciocínio, seguindo as recomendações de Jesus a Nicodemos, quando ele afirma: antes de raciocinar sobre os textos, deveria ter senti-los. Naquele momento, Jesus esclarece à humanidade que ele tinha vindo trazer os elementos necessários para edificar o sentimento em nós, espíritos imortais que somos. Então, nessa tarde, nós trouxemos um tema muito relevante no nosso entendimento, que é intitulado Resistência ao Planejamento Reencarnatório. Vamos abordar o tema reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino. E o planejamento reencarnatório. Quando nós não nos esforçamos para sentir o que significa a reencarnação e esse planejamento em nossas vidas, invariavelmente nós podemos viver uma existência de recusas, de desistências, de resistência a esse planejamento reencarnatório. O grande apogeu do espírito na Terra é a sua manifestação como espírito. E o espírito se manifesta quando ele é comandado pela sua própria consciência. Esse é o momento em que o espírito, como nos esclarece a lei de amor no Evangelho, trazido por Lázaro, é o momento em que o espírito resgata da matéria o homem.
Esse processo é lento, se faz pouco a pouco, por meio de reencarnações sucessivas, dentro de um processo educativo que tem como objetivo a construção de valores, a modificação de hábitos, de tendências, de costumes, estabelecendo novas formas de sentir e de pensar. Quando o espírito está encarnado e faz uma análise profunda das suas atitudes, das suas tendências, dos seus hábitos, escolhas, ele pode vislumbrar verdadeiramente quais são as suas necessidades espirituais. E com isso compreender o seu planejamento reencarnatório e a sua anterioridade, que é a base da sua reencarnação atual. O espírito, à exceção daqueles limitados pelos estados de primitivismo ou por reencarnações compulsórias, ele faz ou participa, antes de reencarnar, do seu planejamento reencarnatório, que é realizado com base na análise consciencial do ser. Esse planejamento tem por finalidade atender às suas necessidades evolutivas. Mas cabe aqui um entendimento, como o Saulo já mostrou para nós na parte da manhã, o que são mesmo essas necessidades evolutivas. Então, um espírito pode vislumbrar essas necessidades, uma vez que elas são sempre pautadas nas leis divinas. E nós podemos citar alguns exemplos dessas necessidades espirituais que trazemos quando reencarnamos. Exemplos, então, podemos dar da maternidade ou da paternidade, que são sagrados serviços espirituais, em que a alma se demora séculos e séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade do sentimento. Então, numa existência, o espírito pode ter a necessidade espiritual da maternidade ou da paternidade, ou a necessidade de não exercer essas funções. Há necessidades espirituais ligadas aos reajustes nos relacionamentos. A necessidade de crescimento espiritual em que o espírito vai aumentar a sua capacidade de ação no meio em que ele vive. A necessidade de nascer em determinada etnia para vencer certos preconceitos. A necessidade de nascer como homem ou como mulher. A necessidade de nascer com determinada enfermidade crônica, incurável. A necessidade de nascer com facilidades econômicas para aprender a doar com largueza, mas sem esbanjar, desprendendo-se da posse e se libertando de maneira definitiva da febre do ouro. A necessidade de nascer sem recursos materiais, para vencer a ociosidade, para aprender a simplicidade, para viver com o necessário, evitando os excessos. Há necessidades espirituais em relação à mediunidade, que muitas vezes trazemos como uma oportunidade extraordinária, como um fator educativo do espírito, em que nós vamos amparar espíritos sofredores e, ao mesmo tempo, estabelecer sintonias com aqueles benfeitores que nos cercam. A necessidade espiritual, por exemplo, do casamento ou da viuvez e até mesmo do celibato. Há necessidades espirituais ligadas às profissões, que vão atender
aspectos específicos da personalidade. E algo importante dentro desse tema é distinguirmos as necessidades espirituais das necessidades fictícias. Necessidades fictícias são pautadas nas más tendências do espírito, são pautadas nos seus interesses pessoais e materialistas. Enquanto as necessidades espirituais são sempre estruturadas nas leis divinas. Necessidades espirituais, uma vez atendidas, nos redime de culpas, liberta-nos dos tormentos espirituais, liberta-nos dos processos obsessivos e estrutura o progresso na intimidade do ser, estabelecendo novas vestes espirituais. É importante considerar que é em cada reencarnação que modelamos as nossas vestes espirituais. E estas, quanto mais diáfanas, mais facilmente o espírito se manifesta em suas habilidades e potencialidades. Quanto mais grosseiras e densas, menor a expressão espiritual. Um dos primeiros entendimentos que Eurípides trouxe no contexto da evangelização de espírito foi que a encarnação é um processo educativo que modifica a nossa malha perispirítica. O espírito jamais retrocede no seu processo evolutivo, mas as suas atitudes, o seu modo de sentir, os seus pensamentos podem adensar o perispírito, dificultando por longo tempo a expressão de suas conquistas espirituais. Não nos esquecemos que foi Jesus que trouxe o conceito das vestes nupciais. A veste espiritual, evidentemente, não é o espírito, mas ela facilita ou dificulta a livre manifestação do ser. Imaginem como seria um esportista, por exemplo, de esgrima, que quisesse manejar a sua espada com uma roupa de quem luta judô, ou quem luta judô estabelecer uma competição com trajes de um nadador. Imagine um engenheiro mecânico super competente tendo que consertar ao ar livre uma peça de uma máquina no Polo Norte, vestindo apenas uma camiseta e um short. Qual seria a possibilidade de êxito? O espírito, com suas vivências e as suas múltiplas existências, é que constrói e modela o perispírito, e a condição diáfana e luminosa depende dos valores que vai construindo na sua intimidade, como a bondade, a tolerância, a benevolência, a caridade, entre outros. Assim, as vestes liriais dos amigos espirituais benfeitores que tantas vezes nos envolvem com suas vibrações amorosas não são tomadas de coleções mantidas em armários no mundo espiritual, mas é uma tessitura feita por sentimentos conquistados nos testemunhos de amor, caridade e fé. Quantos companheiros são atendidos nos trabalhos de desobsessão que relatam sentir um frio imenso? Que frio é esse? Como estão suas vestes? Quantas reencarnações vividas por nós em estado de quase absoluta materialidade, sem o interesse de adquirir um conhecimento superior, pautado no Evangelho de Jesus, que sustentasse um viver coerente com as leis divinas, dificultando e muitas vezes impedindo os reajustes que foram delineados no planejamento reencarnatório, os quais eram processos educativos da mais alta
tanta importância e que simplesmente foram por nós desconsiderados. E com isso, vamos adiando para mais à frente construções perispiríticas necessárias ao nosso processo evolutivo. Quantas reencarnações estamos em estado de resistência, de recusa, de desistência reencarnatória, simplesmente porque queremos viver sem dificuldades, sem desafios, sem incômodo, sem mudar a nossa forma de ser. Analisamos as situações da nossa vida, da nossa vida como um todo, aquelas situações que mais requerem da nossa parte paciência, que requerem renúncia, que requerem devotamento, que requerem mais abnegação, mais caridade. Quando nós olhamos para a existência e enxergamos essas situações que requerem mais e mais desses valores, ali está o ponto alto do nosso planejamento reencarnatório, requerendo mudanças íntimas e superação de nós mesmos. Quando os grandes desafios reencarnatórios chegam e nos parecem intransponíveis, sempre nos questionamos se realmente planejamos ou anuímos que tal situação fizesse parte de nossa existência. Quantas vezes desacreditamos que pudéssemos realmente ter feito aquela escolha no mundo espiritual? Quantas vezes nos perguntamos: terei mesmo planejado isso? Quando o espírito planeja uma nova reencarnação, ele vê mais longe e fica envolvido por um movimento divino denominado esperança de progresso. Essa esperança, ela é uma percepção que o espírito tem do progresso que irá atingir ao dar cabal cumprimento ao planejamento reencarnatório. Nessa hora, o espírito fica tomado por uma predisposição íntima, profunda, de aceitar os desafios do planejamento, que, na verdade, representam para ele um plano de amor. O planejamento reencarnatório, no planejamento reencarnatório, estão implícitas as nossas decisões, as nossas escolhas feitas no passado. O que escolhi ontem terá profunda influência no planejamento de agora, como o que eu estou escolhendo hoje influenciará fatalmente no planejamento futuro. Assim como as tendências, os interesses, as necessidades espirituais e os relacionamentos, tudo isso está estruturado num tempo e num espaço. Num novo existir ou num novo viver, considerando que há capital diferença entre existir e viver. Porque, segundo Emmanuel, viver é uma experiência digna da imortalidade. É interessante notarmos que no capítulo 3 da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele nos elucida que a encarnação, à exceção dos missionários, é inerente à inferioridade dos espíritos. Então, se nós estamos reencarnados e outras pessoas estão conosco reencarnadas também, todos nós somos esses espíritos inferiores ainda, necessitados da reencarnação. E quantas vezes nos deparamos com alguém que é difícil na convivência e no relacionamento, e nos dispomos muitas vezes ao abandono da convivência e do relacionamento,
por acreditarmos na inferioridade daquele espírito, sem perceber que também somos inferiores, porque necessitamos, tanto quanto ele, de reencarnar, de estarmos reencarnados. Ainda nesse capítulo, intitulado Céu, Kardec esclarece que a encarnação é necessária ao duplo progresso do espírito, ao progresso intelectual, que ele atinge pela atividade e desdobramento do trabalho que ele realiza na Terra, e o progresso moral, pela necessidade que nós temos de estarmos uns com os outros. E, nesse ponto, Kardec elucida que a vida social, que os relacionamentos, eles são a pedra de toque das boas e das más qualidades. Que tudo o que o homem de bem ou de perverso tem por móvel, por objeto e por estímulo, está relacionado às relações com seus semelhantes. Com isso, Kardec nos deixa claro que nós não nos moralizamos sem estarmos uns com os outros. E que é nessa relação com o outro que ele chama de pedra de toque, ou seja, aquela pedra que o ourives utiliza para verificar se um metal é ou não precioso, se o metal é bronze ou ouro, quando ele compara isso, ele quer dizer para nós que quando estamos num relacionamento com alguém, é esse relacionamento que revela, como se fosse uma pedra de toque, quem nós somos. É o relacionamento que revela os valores que já foram incorporados dentro de nós. É o relacionamento que diz se nós somos de ouro ou de bronze. Que importância é para nós compreendermos isso. E ainda Kardec esclarece que para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vício nem virtude. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, também anula o bem. Esse entendimento é fantástico, é simplesmente fantástico. Porque quantas vezes nós nos distanciamos de alguém da nossa convivência ou de um relacionamento que está sendo estabelecido para nos preservarmos do mal. Ou seja, de pensarmos o mal, de sentirmos o mal, de fazermos o mal. E nos esquecemos que com isso também ficamos impedidos de fazer o bem, que é o único meio de sanear em nós os desajustes íntimos. Assim, um ponto fundamental do planejamento reencarnatório são os relacionamentos. E quanta resistência ao planejamento há sobre esse aspecto em nossas vidas. Quanta desistência, quanto abandono, quanta recusa sobre o aspecto do relacionamento. O título do nosso encontro é Transformação do Sentimento por Meio dos Relacionamentos. E poderíamos ainda acrescentar transformação e construção de sentimentos por meio dos relacionamentos. E nesse momento, nos questionamos, por que mesmo demorarmos o pensamento na questão do planejamento reencarnatório? Por que gastar um tempo refletindo a respeito disso? Com certeza, isso é importante para nós, porque o êxito de uma existência depende inteiramente do entendimento desse planejamento, da sua execução dia a dia em nossa vida.
Para entender o que é a resistência ao planejamento reencarnatório, é preciso primeiro entender o planejamento reencarnatório. Vamos, para isso, trazer um exemplo prático do livro Entre o Céu e a Terra. Vamos abordar uma história verídica relatada por André Luiz, em que ele nos conta uma história dolorosa de 4 personagens envolvidos numa trama que lhe custaram séculos de dores. Essa história certamente é conhecida por todos nós, espíritas, mas nós vamos tomá-la para exemplificar alguns pontos importantes dentro do planejamento reencarnatório e da reencarnação. Essa história, ela fala, é uma história que envolve Mário Silva, um homem que se casa com uma senhora chamada Lina. Os dois têm amigos íntimos, um chamado Júlio e o outro Armando. Num dado instante, Mário Silva, que se sentia muito bem casado, surpreende Júlio, o seu amigo, num envolvimento amoroso com a sua esposa. E ao perceber aquela cena dolorosa, ele abandona o lar e segue uma existência muito complicada, de extremos desajustes. E Júlio, tomado por emoções corrompidas por Lia, ocupa o lugar de Mário Silva em seu lar, passando a conviver juntos. Entretanto, com o tempo, Lina se envolve com Armando, o outro amigo de Mário Silva. E nesse envolvimento, Júlio percebe que ele está sendo substituído, presencia uma cena de afeto entre eles, não suportando aquela situação, num estado de impulso, ingere uma grande quantidade de corrosivos e, não conseguindo de imediato o intento de aniquilar a existência, lança-se em um rio e desencarna por afogamento. A história é mais ou menos essa, e aí nós vamos agora comentar algumas considerações que o ministro Clarencio faz sobre essa história. Então, o ministro começa assim, esclarecendo que Júlio, depois de estagiar por muitos anos em regiões inferiores com sofrimento atroz, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, é recolhido num ambiente espiritual e adentra a uma reencarnação em que não terá um corpo físico por longo prazo e que, por 2 vezes, deverá experimentar a frustração de existências curtas para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Júlio, então, renasce como filho do amigo que lhe traiu, porque só o amor aplaca os nossos desatinos. É então recolhido no lar de Armando com toda ternura e devotamento, e passa, em tenridade, ainda criança, pela dolorosa desencarnação pelo afogamento de modo acidental. E o traidor de ontem é hoje o pai que chora, amargurado, a perda do filho que agora é amado. Então,
Clarencio ainda explica que Júlio, tendo passado por aqueles momentos do afogamento, ainda teria necessidade de reencarnar, porque aquela situação da intoxicação com os corrosivos ainda necessitava de reajuste. Então, o pai, Armando, que havia perdido o filho, casa-se em segunda núpcias com a antiga Lina, mulher que teria sido para ele um motivo de profundas dores. Lina fica grávida de Júlio, o mesmo Júlio que ela havia desprezado como amante. Júlio vem habitar o seu útero, retornando pela segunda vez ao lar de Armando, que novamente lhe será o pai. Nesse momento, Clarencio faz novas explicações formidáveis sobre a segunda reencarnação expiatória de Júlio. Ele esclarece que a reencarnação, no caso de Júlio, não reclamou cuidados especiais. Era uma descida experimental ao corpo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercavam. Todavia, esclarece ainda Clarencio, se a existência do filho de Armando tivesse destinada a influenciar uma comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades nos caminhos alheios, a situação seria outra, porque forças de ordem superior seriam necessárias e mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo ao embrião o veículo físico adequado à missão que lhe coubesse. E nesse momento de esclarecimento, há um questionamento daqueles que partilhavam o aprendizado daquela hora, que questionam ao ministro Clarencio, perguntando: e se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Então ele responde: mereceria de nós grande cautela e atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura dos seus deveres na materialização do pensamento. E ainda é lançada uma segunda questão: e se fosse um médico, um grande cirurgião? E ele responde: receberia igualmente assistência primorosa na formação do tecido nervoso, assegurando-lhe o pleno domínio das emoções. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos, dia a dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte, esclarece Clarencio. Esse esclarecimento ele é extremamente relevante para nós. Por quê? Porque a grande maioria da humanidade aproveita pouco ou pouquíssimo do seu planejamento reencarnatório para avançar em evolução e moralidade nas reencarnações que lhes são oferecidas, não demandando, portanto, nada de especial na hora do novo planejamento. Então, ministro Clarencio segue com seus esclarecimentos, informando que na reencarnação comum basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas,
porque o retorno ao corpo físico, porque o retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente alinhados a um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, seja a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida espiritual, seja o devotamento de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles que nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem simplesmente a fonte inquietante do recomeço. Esse comentário do ministro Clarencio dói nos nossos corações, porque é um comentário dramático que nos informa que a grande maioria de nós faz um planejamento reencarnatório simplesmente para recomeçar, o que não conseguiu estabelecer na última que lhe foi oferecida. Clarencio afirma que quem não entendeu com exatidão ao trabalho que a vida delegou, despreza a grande oportunidade e se rende ao impositivo da repetição da experiência, ressurgindo na Terra em lutas muito semelhantes àquelas propostas anteriormente. Milhares de destinos se reestruturam desta forma, qual se faz na grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo, a existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. E esse processo, enquanto nossa consciência não está desperta, se multiplica a perder de vista. Nesse momento, o ministro, que nos oferece aulas espetaculares sobre o processo da reencarnação e como isso se processa no útero, nos dá uma aula extraordinária que nós recomendamos fortemente que possamos rever esse capítulo sobre como se dá esse processo no útero materno. Como não é o caso do nosso estudo nessa tarde, nós vamos seguir com o comentário da reencarnação de Júlio, no momento em que ele retoma a reencarnação, que de novo vai ser curta, mas extremamente educativa. É importante que, nesse momento, nós possamos nos lembrar que algumas pessoas questionam ao ministro Clarencio se Júlio, ao reencarnar, em função da carga, da hereditariedade que ele vai receber, se ele teria um alívio em relação ao que ele sentia no mundo espiritual, em relação ao seu aparelho fonador, em relação à garganta, em relação à traqueia, ao esôfago, que tinha sido dilacerado pela substância corrosiva. Todos nós devemos lembrar que ele passa momentos angustiantes no mundo espiritual sendo tratado dessas dores intensas e lancinantes que o acompanham. Então, a esse questionamento, Clarencio explica que ele iria, sim, receber uma carga de hereditariedade e que, infelizmente, ela não seria suficiente para amenizar aquele mal-estar que ele sentia. Então, ele explica
A hereditariedade, qual é aceita no conhecimento científico do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo que se cataloguem distante uns dos outros, sobre o ponto de vista moral, guardam sempre afinidades magnéticas entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Mas esses recursos, eles estão condicionados às necessidades da alma, que lhe aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias dos nossos pais terrestres, a maneira de nossas qualidades, boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fizemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo as nossas antigas experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica de modo algum o quadro orgânico. Se Júlio, então, com as mesmas predisposições enfermiças na região da garganta e do esôfago, apresenta amidalite constante, influenza repetida e fraqueza orgânica. Então, uma vez renascido, ainda apresenta as mesmas áreas enfermiças, predisposta ao aparecimento de enfermidades próprias dessas regiões, e passa os poucos anos da infância com essas enfermidades constantemente acometidas. E em tenra idade, ainda criança, Júlio é acometido de croup, doença infecciosa que, na forma grave, conduz à inflamação intensa na laringe, traqueia e brônquios, o que leva ao óbito. A criança, então, agora, já cadaverizada, sente os braços de sua mãe. A antiga mulher sedutora, agora mãe, que acolhe nos seus braços com pranto insondável o filho amado, que no passado foi o amante desprezado. Júlio retorna ao mundo espiritual e Clarencio, prestimoso, esclarece mais uma vez. Júlio reajustou-se. Agora está pronto para a continuação regular da sua vida evolutiva que lhe compete. O nascimento mal-logrado não teve para ele tão somente lições profundas, mas uma significação expiatória necessária ao seu espírito para que possa despertar para o aprendizado sobre a vida. Mas também teve o efeito do remédio curativo. A permanência no corpo físico funcionou como um recurso de eliminação da ferida que trazia nos tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, libertando de certas mazelas ali adquiridas. Então, Júlio, esclarece Clarencio ainda, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço.
Depois de algum tempo em nosso mundo espiritual, Clarencio elucida que Júlio regressará à Terra com elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. E ainda diz, devendo atender ao crescimento das qualidades nobres para a vida eterna, que só o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, vai necessitar de conviver outra vez com Amaro, Zumira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor que o Cristo nos ensinou. Então, essa história verídica nos ensina muitas coisas. Há, em muitos lares, a presença de filhos adoecidos, de doenças congênitas, como esclerose múltipla, de enfermidades como o autismo e como tantas outras, que, na verdade, representam que o espírito está vazando para o corpo físico soluções necessárias aos dramas perpetrados, incrustados na memória e no perispírito. Dessa forma, é possível compreender que as fugas espetaculares do planejamento reencarnatório, que as recusas, que as desistências fazem parte da história do espírito. Está presente em todo o seu contexto perispiritual, compõe a sua personalidade, compõe a estrutura do seu pensamento e se manifesta na forma de tendências e influencia na atitude do ser perante a sua reencarnação. A existência é um tempo precioso que Deus nos oferece para que possamos efetuar as transformações de que somos necessitados. Nesse planeta de provas e expiações, é com grande dificuldade que o espírito começa a compreender o valor da verdade contida no Evangelho de Jesus e a utilizá-la em benefício próprio, a ponto de exteriorizá-la na sua forma de pensar, de sentir e de agir. O processo de ajuste e evolução sempre pede tempo. Como nos informou Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o ser leva um tempo num estado de sofrimento, até que ele possa realmente se desgostar do erro ou do equívoco que o levou ao estado de sofrimento pelo qual passa. Isso não se dá de forma imediata na reencarnação, porque quando estamos mergulhados no corpo, invariavelmente nós voltamos aos velhos hábitos perniciosos do pensamento e até que haja o despertar da consciência para nos retirar desse estado de torpor espiritual, é necessário tempo. Então, voltando ao entendimento que o relacionamento é a pedra de toque que nos revela quem realmente somos e os nossos valores, nós precisamos compreender que é necessário atentar profundamente aos aspectos do planejamento que dizem respeito aos relacionamentos. Então, vamos citar aqui alguns exemplos, características da personalidade dos espíritos que estão à nossa volta, tanto quanto nós mesmos, que muitas vezes levam o espírito a desistir do seu planejamento. Muitos espíritos desistem porque
passam a conviver com espíritos isolados. O isolamento, que em geral é causado por um estado de ensimesmamento, onde o egoísmo domina os campos da alma e o espírito se torna indiferente, é um estado onde o espírito não percebe as suas reais necessidades e muito menos a do outro. Ele não se enxerga e não enxerga o outro. Além do isolamento, há a infidelidade. A infidelidade é um estado de alma que revela o espírito que ainda está muito materializado, movido por instintos corrompidos, por sensações grosseiras, por emoções fortemente ligadas à sensualidade. Há questões que levam à desistência, como os vícios, o álcool, as drogas ilícitas, entre outros, que revelam um estado de alma enfraquecida, em que a vontade ela é dominada por conflitos do espírito e por processos obsessivos carregados em si secularmente. Muitos planejamentos são abandonados porque convivemos com espíritos em estado mental desajustados da realidade. Esses estados são dolorosos, porque a convivência com esses espíritos desajustados mentalmente, muitas vezes, nos fazem perder o discernimento. Muitas vezes desistimos de prosseguir no planejamento porque vamos conviver com personalidades ciumentas e invejosas, ou com outras que são manipuladoras e mentirosas, que em geral é um estado onde a inteligência e os interesses pessoais, o orgulho e o desrespeito se somam, criando um campo complexo de perturbação e insatisfações permanentes. Personalidades cruéis e violentas também nos estimulam à desistência, porque sempre estão prontas para a prática do mal, associado a espíritos altamente dominados por mentes perversas. Mas como compreender profundamente que a convivência com essas personalidades, com esses espíritos, com essas características, faz parte das nossas necessidades reais espirituais? Como compreender isso? Como desenvolver recursos para superar as dificuldades nos relacionamentos com essas personalidades que trazem diariamente desafios que testam de forma inusitada todo o tempo todo, o nosso equilíbrio? Sem nenhuma sombra de dúvida, a vontade é imprescindível para permanecermos nesse campo de provas e desafios. A não desistência, a não resistência ao planejamento reencarnatório exige uma ação forte da vontade, porque ela é realmente a maior alavanca de progresso do espírito. Mas como alavancar essa vontade? É necessário alimentar o espírito do conhecimento da verdade. Todo o tempo todo, buscar esse conhecimento que é o entendimento vivo do Evangelho. E viver esse conhecimento adquirido, o qual cria em nossa intimidade filtros. Apenas o conhecimento vivido cria os filtros. Para que nós possamos alavancar essa vontade, é imprescindível que nós possamos estabelecer o hábito da reflexão. Refletir
no tempo que nos foi concedido para efetuar as expressivas mudanças no nosso modo de sentir e pensar, diante dos relacionamentos que nos desafiam. Para que nós possamos alavancar essa vontade, é imprescindível buscar o amparo espiritual. Ainda lembrando de Júlio, quando está na sua segunda reencarnação, minutos antes do desencarne, ele fica na presença de um enfermeiro que tinha sido o marido da Lina, quem ele traiu. E ele só não é assassinado ali porque o enfermeiro tinha, na noite anterior, recebido extremo amparo espiritual, que evitou uma tragédia novamente na vida desses espíritos. E, por fim, para que nós possamos alavancar essa vontade e permanecermos ligados aos compromissos assumidos no mundo espiritual, é necessário pautar uma vida, a nossa vida, na prática do bem constante. Essa prática do bem é um estado indispensável a ser construído diariamente em nossa intimidade. O bem praticado de forma ininterrupta é um andaime que nos mantém no alto, mesmo que a obra ainda não esteja acabada. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E para nós encerrarmos a nossa fala, para terminarmos com palavras alentadoras, quando o nosso planejamento reencarnatório estiver se desdobrando sobre os nossos ombros, quantas vezes arqueados, quando os nossos sentimentos estiverem prestes a fraquejar, quando nós pensarmos em desistir, vamos lembrar de um texto escrito por Meimei, intitulado O Instante Dourado, que eu gostaria de ler para vocês. Ela diz assim: quando a situação te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegue se extinguir, quando o desânimo te procurar, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçastes, quando as dificuldades se multiplicarem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam, tamanhas, que o abandono dos próprios encargos te afigure como sendo o caminho a seguir, então haverás atingido o instante dourado para o testemunho da tua própria fé, porque servindo e agindo, em meio ao cansaço e atribulações, pode guardar a certeza de que, pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com um socorro imprevisto e com a inesperada luz. Meimei. Então, amigos, que nós possamos permanecer confiantes no planejamento que o Pai nos confiou para que esta existência fosse uma existência exitosa. Muito obrigado pela oportunidade redentora de aprender sempre mais. Um forte abraço para todos.